Então nós estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo na primeira meia hora e estamos no capítulo 10, onde estamos vendo sobre o aprendizado, instrução, perdão das ofensas, instrução dos espíritos. Nós temos aqui o número 15, nós paramos no último estudo. Então vamos seguir daqui, lembrando sempre que contamos com a participação de todos, é um estudo aberto ao público, pode ser feito perguntas a qualquer momento, tanto quanto a questão abordada, alguma dúvida, quanto a outros assuntos que vocês tenham alguma dúvida e queiram perguntar. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos não fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhes endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenaste a coisa por represália e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhes as consequências, e se não o fizeste, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Então nós aprendemos sobre o perdão, da importância de perdoarmos. Perdoar é quebrar um elo, de inimizades, e essas inimizades podem vir de outras vidas, inclusive. Mas enquanto alguém dessa inimizade não quebrar esse elo com o perdão, vai continuar acontecendo, então, essa convivência necessária entre essas duas partes, e pode ser que por mais encarnações se perpetue então essas faltas e essas divergências, enquanto que um não se sentir apto a exercer o perdão. Por quê? Porque o não perdão é a vingança. É um fazer o mal ao outro e o outro se sentir no direito de revidar esse mal. Então, enquanto um dos dois não deixar nas mãos de Deus e exercer o perdão e não a vingança, esses atos continuam acontecendo, indo então para outras existências, enquanto não houver esse perdão. Por isso a importância do perdão. E a gente sabe que as ofensas são em vários graus, Tem pequenas ofensas, médias ofensas, maiores ofensas. Mas sempre nós temos que perguntar até que ponto nós contribuímos para aquilo também, Porque tem pessoas que se sentem sempre vítimas, e não analisam que elas podem ter contribuído em algum grau para aquilo. Então, se você faz uma análise e vê que você não contribuiu em nada, você é inocente
em último grau, e a pessoa é a pessoa que fez a ofensa, que de alguma forma praticou o mal contra você. Então, aí está a importância de mesmo assim você exercer o perdão, né? Não exercer a vingança, porque se você já está melhor que ela, cabe mais a você o perdão do que a ela. Ela ainda não está preparada para isso. Então você tem que começar a olhar daquele ângulo, né, de que a pessoa que se acha mais tolerante e mais vítima, então a ela também cabe o papel primeiro do perdão, porque caso contrário ela está dizendo uma coisa e fazendo outra, né? Porque se ela está acusando, sendo vítima e acusando, mas assim mesmo não é capaz de perdoar, ela está sendo então hipócrita, né? E a gente já leu no estudo anterior que o perdão deve ser sincero. E o perdão é simplesmente não exercer a vingança, deixar nas mãos de Deus e ter um sentimento pela pessoa, sempre que ela precisasse ou que venha a nos buscando o nosso perdão, nós perdoarmos de coração, né? E não jamais dizer eu jamais perdoarei, jamais farei isso, né? Porque a gente já viu que na oração universal do Pai Nosso, um dos versos que se encontra nessa oração é perdoar as nossas ofensas assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Então, se nós pedimos perdão, nós devemos primeiro saber perdoar, né? E não querer que Deus nos perdoe as nossas ofensas, os nossos débitos, as nossas falhas, e não conseguirmos perdoar os outros. Estaríamos sendo falhos nesse sentido. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário, eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero revê-lo em minha vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado. Porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe impõe com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, apóstolo de Lyon, 1861. Então, não adianta dizermos, eu perdoo, e assim que aparecer uma oportunidade, fazermos algo que possa prejudicar essa pessoa ou torcer, então, que as coisas aconteçam de mal a ela, em virtude do que ela nos fez, né? Devemos realmente sentir isso, que queremos então que ela siga em sua jornada, não sentimos nada por ela, e pode ocorrer, e seguidamente ocorre, que essa mesma pessoa venha a precisar de nós. E daí estamos na condição de pagar o mal com o bem, né? Que pagar o bem com o bem é fácil, né? Mas pagarmos o mal com o bem, aí é que demonstra a nossa elevação. Então, se uma pessoa nos fez algo de mal, nós perdoamos, não exercemos contra ela a vingança. Não temos em nosso pensamento nem a intenção que ela se dê mal, que ela siga em frente. E um dia ela precise de nossa ajuda e nós
possibilitamos então essa ajuda, oração, é um sinal de que realmente nós estamos nos elevando. Porque além de não exercer a vingança e não pagar o mal com o mal, nós ainda pagamos o bem, né? Com o bem, aquele mal que ela tenha nos feito no passado. Então isso já é um sinal de evolução, de melhoria. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outro, ou se os vê, evita falar deles. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível. Seria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observação chocante. Não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se devem tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais. É que valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes de que fazem vossos irmãos, quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre nós mesmos, sede, pois, severos para conosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José Espírito Protetor. Bordeaux, 1863. Então, devemos ser indulgentes mesmo porque nós não somos perfeitos. Então, muitas vezes nós condenamos atos e atitudes, mas se estivéssemos talvez na mesma situação, faríamos iguais ou pior. Então, muito pior é isso. Então, devemos sempre analisar, né? Antes de criticar, pensar o que levou essa pessoa a agir dessa forma, né? Assim como analisamos em relação anterior ali, quanto às ofensas, se nós também não contribuímos em algum ponto, né, nessa ofensa, quanto à indulgência aos erros dos outros também. Não devemos condenar, devemos sempre analisar o que será que levou essa pessoa a esse ato extremo, né? Porque muitos são os fatores e não cabe a nós a analisar. Só Deus sabe o íntimo de cada um. Então, quando nós mesmos precisamos de perdão, seria errado nós estarmos então condenando alguém
sem sabermos o íntimo de cada pessoa e de cada circunstância que levou àquele ato. Sede indulgentes para com as faltas de outro, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais lhes dizer, pelos vossos pensamentos e sobretudo pelos vossos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Que pedis ao Senhor, e lhe solicitando para vós o seu perdão, apenas o esquecimento de vossas ofensas, esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão das vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes. A força necessária para entrar num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedireis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que vos ensinou. Pregai como ele próprio o fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre os seus passos, eles vos conduzirão a um lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai toda a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso calvário. No cume está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Sim. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos.
Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável. E Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver senão superficialmente os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em alguma de suas obras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. A caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Uma palavra, caridade para com todos, e o amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Do Futre, bispo de Neures, Bordeaux. Então, pessoal, aqui nós temos mais uma vez, né, a confirmação daquilo que já aprendemos sobre uma das frases do Espiritismo, né? Não é sem o Espiritismo não há salvação, é sem a caridade não há salvação, né? A caridade independe de sermos espíritas ou sermos ateus ou qualquer outra religião que seja. Então, a caridade é o que salva, né? É a prática daquilo que nós aprendemos, fazendo no dia a dia a prática daquilo. Não adianta sabermos a teoria se não tentamos pelo menos fazer a prática. Outro parágrafo interessante aqui é esse que diz aqui: o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Então, todos nós vemos defeitos nos outros, né? E nós vemos até em nós mesmos, imagine nos outros, né? Então, o normal é nós vermos mais nos outros do que em nós, né? E nós devemos começar a fazer o contrário. Procurar achar primeiro os nossos e se importar em corrigir os nossos, deixando que ao outro, a seu tempo, ele os corrija também. Mas assim como nós temos defeitos e temos virtudes, o outro também tem. Então, o verdadeiro coração caridoso é aquele que vê os defeitos no outro, porque não existe como não ver, né? Ver nós vamos ver. Nós não podemos pegar isso e fazer disso meio de fofoca, né? Viver fazendo fofoca dos outros, pelos defeitos que os outros têm, enquanto que nós temos os nossos e não corrigimos e queremos que o outro corrija primeiro os deles, né? Então é nós vermos que o outro tem defeito, assim como nós também temos, mas também tem qualidades. E nós darmos mais importância para esse lado bom do outro, das qualidades que ele tem, do que aos seus defeitos, né? E não fazer o contrário.
E em tudo devemos ser assim, porque isso é o equilíbrio. Em todas as coisas que nós fazemos em nossa vida, nós temos que ter o equilíbrio. Porque se nós formos fazer algo e não usarmos do equilíbrio, nós vamos perder para um lado pelo outro em desequilíbrio. Então, a partir do momento que nós notarmos nos outros e darmos mais ênfase às coisas boas, às virtudes que ele tem, nós vamos começar a conviver melhor com essa pessoa. Mas se nós se concentrarmos só no negativo, só nos pontos fracos, daí nós entramos no desequilíbrio e entramos no conflito. E isso acontece no nosso trabalho, no nosso lar, entre os casais, entre os irmãos, entre pais e filhos, em todos os setores, né? Na nossa sociedade, em tudo. Por quê? Porque às vezes nós nos concentramos exageradamente no ponto negativo e deixamos de prestar atenção e dar ênfase às qualidades. E com isso criamos o desequilíbrio e a desarmonia nessas atitudes, né? E começamos a alimentar mais aquele lado negativo, né? É que nem quando nós vamos trabalhar, estamos em um emprego que nós não gostamos muito, mas estamos lá por necessidade. O que acontece quando nós começarmos a nos concentrar só nos pontos ruins daquele emprego? Nós achamos ele um fardo, né? Cada segunda-feira que vamos trabalhar, nós estamos péssimos, né? Hoje é recém-segunda. E começamos a botar cada vez mais defeito, né? Eu chego aqui, é isso e aquilo, e começamos a nos concentrar naquilo, né? E isso acontece em todos os setores, na nossa família, no nosso lar, né? Na nossa sociedade, em tudo. Então devemos aprender a ser gratos pelas coisas boas, pelo lado bom das coisas, inclusive nas pessoas, nos concentrando mais nos pontos positivos.